Então, boa noite, meus irmãos. Nós vamos estar iniciando a nossa roda de conversa, né? Estamos quase finalizando as tribos. Nós vamos estudar hoje sobre a tribo de Manassés. E na quinta-feira nós vamos estudar sobre a tribo de Benjamim. E depois nós vamos dar uma pequena estudada sobre como que foi a divisão, né, do Reino do Norte, do Reino do Sul, a dispersão das tribos e sobre a coligação e as promessas, tá bom? Antes da gente iniciar, eu só gostaria de corrigir um pequeno erro que eu cometi na nossa live passada. Porque eu falei que era da tribo de Efraim, mas na verdade, irmãos, o manual, cadê o manual? Daí esse manual, esse aqui. Vou até fixar aqui para vocês verem. Estava estudando esse manual aqui, ó, do livro de Mórmon, né? Também naquele outro grossão também tem. Esse manual, na página 75, ele fala que Leí era de Manassés e Ismael era de Efraim, tá? Então, eu gostaria só de fazer essa correção. Vocês podem estar vendo também lá em Alma 10:3, tá bom? Sobre essa afirmação. Sobre essa afirmação, tá bom? Deixa eu ver aqui. Então, tá. Nós vamos começar hoje estudando essa tribo maravilhosa, né? Minha mãe era da tribo de Manassés. Lógico. Meu esposo é de Manassés, né? Lógico. Então, a gente está muito animado, assim, para poder hoje estudar sobre essa tribo maravilhosa, tá bom? Quem tiver interesse, depois pode ver lá no nosso canal, né? O vídeo sobre as outras tribos, tá bom? Então, olha só, Manassés. O significado do nome Manassés quer dizer aquele que está entregue ao esquecimento ou que está entregue ao perdão. Prefiro o segundo. Né? Tem origem no hebraico Manassé, a partir de Menashe, que quer dizer aquele que está, tá bom? Aí nós sabemos o quê? Que Manassés, ele é o filho mais velho de Asenate e José, e ele é filho de Jacó, e José, filho de Jacó e Israel com Raquel. Ele foi adotado pelo avô, né? E passou a ser contado como uma das tribos de Israel, tá bom? Assim como seu irmão, Efraim, a tribo de Manassés cresceu e se tornou uma das mais numerosas de Israel. Manassés, gente, como ele era o filho mais velho, nós sabemos que ele deveria receber a primogenitura. Mas Jacó, inspirado, concedeu a Efraim. A tribo de Manassés ela foi muito numerosa. Os descendentes de Manassés geralmente são chamados de manassitas ou manasseitas. Eu estava vendo no YouTube, né? Até foi colocado lá num dos grupos de coligação, um vídeo sobre descendentes de Manassés que puderam visitar Jerusalém. E a emoção, né? Daqueles descendentes manasseitas que puderam fazer essa visita a Jerusalém depois de muitos e muitos anos, tá? Nós não temos muitas informações sobre Manassés na Bíblia, não. Nós sabemos sobre o nascimento dele, sobre a adoção pelo avô e que ele teve descendentes que formaram uma das maiores tribos em Israel, né? Com relação à terra, gente, na época em que houve a divisão das terras em Canaã, a tribo de Manassés ela ocupou territórios em ambos os lados do Rio Jordão. De fato, herdaram um grande território na terra de promissão. Então, eles, na verdade, eles receberam, né, 2 porções de terra, tá? A tribo de Manassés.
A metade ocidental da tribo ocupou as terras imediatamente a norte de Efraim, no centro-oeste de Canaã, entre o rio Jordão e a costa do mar Mediterrâneo, fazendo limite ao norte com a tribo de Isacar e a noroeste com o Monte Carmelo. Tá? A metade oriental da tribo ocupou as terras ao norte da tribo de Gade, estendendo-se desde Manaim ao sul até o Monte Hermon, ao norte, incluindo todo o planalto de Bazã. Esses territórios eram abundantes em terra e água, uma preciosidade em Canaã. Nós vemos aí, ó, que o símbolo dessa tribo é um boi, tá? Isso é significativo quando nós levamos em consideração o papel de Manassés junto com Efraim, reservado para os últimos dias. Tá? Nós vemos as profecias de Moisés, elas têm se cumprido, né? Então, o que ele falou? José tem a glória do primogênito do seu boi, e os seus chifres são chifres de touro selvagem. Com eles, escornará os povos juntamente até as extremidades da terra. Este, pois, são os 10 milhares de Efraim e são os milhares de Manassés. Tá? As bênçãos de José, elas foram recebidas numa porção dobrada, e tais foram divididas sobre a cabeça dos seus filhos. Então, toda vez que a gente fala de Manassés e Efraim, é bom a gente retornar, gente, lá na bênção de José, tá? Então, nós vamos só dar uma revisadinha lá na bênção de José. Alguém gostaria de ler a bênção que foi dada a José? Pra gente? Não ficar só a minha voz? Fran, poderia ler para nós? Posso ler, irmã? Glaucia. Pode, Glaucia. Ok. José é um ramo frutífero junto a uma fonte. Seus raminhos se estendem sobre o muro. Os flecheiros lhe deram amargura, e o flecharam e perseguiram, mas o seu arco permaneceu firme, e os seus braços foram fortalecidos pelas mãos do poderoso de Jacó, o pastor, o rochedo de Israel. Pelo Deus te deu Pai, o qual te ajudará, e pelo Todo-Poderoso, o qual te abençoará com bênção dos céus em cima, com bênçãos do abismo que jaz embaixo, com bênçãos dos seios da mãe madre. As bênçãos de teu pai excedem as bênçãos dos montes eternos, as coisas desejadas dos eternos outeiros. Sejam elas sobre a cabeça de José e sobre o alto da cabeça daquele que foi separado de seus irmãos. Então, a gente vê aqui, eu não sei se vocês perceberam, quando você lê a bênção de José, dá para você dar uma passeada pela vida de José, né? Porque ele foi um ramo frutífero, ele se estendeu sobre o muro, né? Ou seja, ele se ergueu diante de muitas dificuldades, os flecheiros lhe deram amargura e perseguiram, né? Então, José ele foi muito perseguido, ele sofreu momentos muito difíceis, mas o arco permaneceu firme, ou seja, ele nunca pestanejou diante das dificuldades, né? E os seus braços foram fortalecidos pelas mãos do Todo-Poderoso de Jacó. Eu gosto muito daquela passagem quando Potifar fala que tudo que José tocava prosperava, né? Tudo que José ele tocava prosperava. E o Senhor abençoou ele com bênçãos em cima, no abismo, embaixo, né? Ou seja, por meio de José, a família dele não morreu de fome, e muitas pessoas foram abençoadas. Excedem as bênçãos dos montes eternos. Aqui começa a promessa de que a terra que José ele iria herdar era muito além daquela terra de Jerusalém, né? E iria até os eternos outeiros, e sobre o alto da cabeça daquele que foi separado de seus irmãos. A gente pode ver que José, a tribo de José, foi separado mesmo das outras tribos, tanto que eles foram trazidos
para a América, né, por meio de quem? De Leí e por meio de Ismael. Irmãos, Irmã Valéria, Oi. só um comentário. Enquanto eu estava lendo aqui, eu achei esse um texto bem bonito, né? E chega a ser até romântico, né? De tantas bênçãos, tantas promessas, tantas coisas boas, né? Maravilhosas mesmo, né? Que condiz com todo o sofrimento que José passou, né? A vida dele. Verdade. A gente viaja um pouco na vida de José, né, irmã? e vendo essas promessas, irmãos, não sei se vocês perceberam, mas tem muitos símbolos aí pertinentes ao templo. Por exemplo, o arco. O arco, ele existe dentro dos umbrais do templo, porque o arco é aquele, esqueci o nome agora, que é um ângulo, no qual que é simbolizada a pedra de sustentação, que dá firmeza a qualquer estrutura. Também ele fala aí também da questão dos outeiros. Você ouve muito bem isso quando se fala de templos. Os outeiros, nas montanhas dos outeiros. Então, assim, e nós sabemos que o primeiro templo que o Pai Celestial pôde erigir novamente, ser erigido a ele, depois, né, da queda de Jerusalém, foi nas Américas, que pôde ter sido erigido para ele novamente, né? Uhum. Que foi o templo de Kirkland, que foi erigido, depois veio Nauvoo, e depois veio os outros templos no Vale do Lago Salgado. Então, imaginem vocês o tempo que demorou para que essas profecias dadas a José, essas promessas, essas bênçãos, pudessem ser realizadas. Então, eu gostaria de fazer um convite, pense nas vossas bênçãos, que muitas vezes você deve estar pensando agora porque que muitas delas ainda não foram realizadas. E nós precisamos entender que as bênçãos, elas são eternas, elas não são temporais apenas. Porque se fosse assim, elas deveriam ter sido cumpridas na época de José. E, no entanto, nós estamos vendo essas promessas que José recebeu sendo cumpridas agora. No... Gente, imagine nós, na verdade, né? Somos um povo nós fomos tão fiéis ao Senhor, lá na pré-existência, nós fomos tão leais que Abraão, Isaac, Jacó, José, Leí e todos os outros profetas, eles desejaram estar aqui hoje para ver as profecias sendo cumpridas. Uhum. E, no entanto, esse privilégio foi dado a nós. Daí porque tantas as tentações, daí porque tantas provações e também daí porque tantas bênçãos nós temos recebidos. E uma das maiores delas é a de nós termos um profeta vivo, um quórum dos 12 que vai nos falar semana agora, domingo agora. Imagine esse privilégio. Eu convido os irmãos, junto comigo e minha família, a estarem atentos a desses homens. Eles vão falar aquilo que precisamos enxertar em nossos corações e até mesmo acrescentar nossas bênçãos. Uhum. E aí, irmãos, o que aconteceu? Manassés realmente foi separado dos seus irmãos e herdou terras além do abismo, ou seja, do oceano. Tá bom? Só ver aqui. E ele era descendente de Manassés, né? No caso, o nosso profeta Leí, tá bom? Vocês podem ver isso lá em Alma 10:3. A descendência dele recebeu as Américas como possessão. Ismael, cujas filhas casaram-se com os filhos de Leí, provavelmente era de Efraim. Então, as duas tribos, Manassés e Efraim, cumpriram a profecia feita sobre a cabeça de José. Tá bom? Aí eu coloquei um pouco sobre os outeiros, né? As montanhas, as cordilheiras que tem aqui na América que representa a bênção de José. Nós falamos sobre a terra, gente. Eu coloquei aqui um mapa para vocês verem. Manassés, ele tem duas porções, tá? Essa porção cinza aí são as duas porções de terras que Manassés ele herdou. Uma curiosidade: quando a área
que coube a parte ocidental da tribo de Manassés, foi dividida em 5 famílias que tinham descendentes masculinas vivos, questionou-se sobre uma família lá que só tinha mulheres como representantes, tá? Da descendência. Tratava-se da descendência de Jefé e de Zelofeade. Então, Moisés, quando viu essa situação, ele procurou o Senhor e estabeleceu uma nova regulamentação para preservar os direitos de herança e permitir que as mulheres pudessem receber a herança dos seus pais, para que a terra não fosse deixada de pertencer à mesma tribo, tá? Nós podemos ver isso lá em Números 27, de 8 a 11, dizendo que se não houver filhos ou filhas terão direito de herança, e se não houver filhos, outros, na ordem apresentada, estarão legitimados para herdar. Tá? O Lucas, ele até compartilhou uma experiência, né, lá no blog dele, e no vídeo também, de que uma conhecida, né, perguntou para ele por que bois para sustentar a pia batismal. E aí o Lucas falou que ficou buscando ao Senhor e ele se lembrou do símbolo da tribo de Manassés, né? E do que significa cada boi, que cada boi ele representa uma tribo de Israel, né? Então ele falou que ao Senhor fazer ele se voltar para o símbolo da tribo de Manassés e para o símbolo, né, da pia batismal, ele pôde ter uma revelação que ajudou muito ele. Aí eu também senti o desejo da gente falar um pouquinho, né, sobre esse símbolo do boi. Então, o que acontece? O Velho Testamento, ele descreve uma grande bacia montada sobre 12 bois, que era usada no templo, nos templos de Salomão. Então, quando Joseph Smith, quando estava construindo o templo de Nauvoo, o profeta Joseph Smith, ele ordenou que uma pia batismal fosse construída no subsolo, montada sobre 12 bois que representavam as 12 tribos de Israel. Lembrando, gente, que na época de Salomão não tinha batismos vicários, né? Porque as ordenanças pelos mortos só começaram após a ressurreição do Salvador. Entretanto, há indícios tanto dentro e fora da Bíblia que sugere que essa pia era usada para realizar ordenanças do sacerdócio. Na verdade, essa pia, isso lá também no Velho Testamento consta do Instituto. Essa pia é o quê? Quando os sacerdotes iam ofertar, fazer a oferenda dos animais, eles tinham que passar por um lavatório para se limpar, como símbolo de que eles estavam puros, limpos, para poder oficiar aquela ordenança de sacrifício. Então, quando vocês forem ver lá a representação do tabernáculo, porque tem até um filme mostrando todos os pontos do tabernáculo, lugar santíssimo, tudo mais. O filme Entre o Céu e a Terra. Isso. Irmãos. E tem também no próprio vídeo do Instituto, tem uns filmes falando sobre o tabernáculo. Você vai ver que na entrada principal há uma pia e depois há o local do holocausto, né, onde é feito o sacrifício, onde era queimado a carne, a gordura, aquelas coisas. Então, o sacerdote se limpava ali, e aí levava o animal, já estava preparado esse animal, e lá ele fazia o sacrifício, tá bom? Uhum. Então, era usado lá no tempo de Salomão, era a mesma coisa. E embora os levitas eles fossem encarregados dessas ordenanças no passado, né, em Israel, todo portador do sacerdócio de Melquisedeque tem autoridade para oficiar em qualquer ordenança do sacerdócio arônico ou levítico. É por isso que os levitas, que não eram levitas, podiam oficiar no templo que eles construíram na América. A construção da pia, gente, sob 12 bois, é significativa. Os bois estão em posição de defesa, em círculo, para proteger o nosso converso, que acabou de nascer de novo e nascer para Deus. Os animais, embora representem todas as tribos, eles são mostrados como bois vigorosos. Como cada tribo tem um emblema, o símbolo, é interessante que bois sejam usados. Manassés recebeu o dever de, sob a liderança de Efraim, coligar essa Israel que está dispersa. Né? Olha que símbolo lindo. E nós sabemos que a coligação acontece dos dois lados do véu,
tanto entre os vivos, né, pela obra missionária na esfera mortal, ou pelos mortos com a pregação de mensageiros aos espíritos em prisão. Entretanto, por mais que aceitem a verdade no mundo dos espíritos, os mortos só podem ser redimidos mediante as ordenanças da mortalidade. Portanto, são realizados trabalhos por procuração. Alguém poderia ler para mim o que o Elder Todd Christophers, do Quórum dos 12, explicou? Fran, pode ler para nós agora? Fran tá aí? Não? Quem gostaria de ler, então? Eu leio. Então, lê para nós, irmã Natália. A doutrina de que... Começa de novo. A doutrina de que os vivos podem ser batizados e realizar ordenança pelos mortos vicariamente foi revelada novamente ao profeta Joseph Smith em Doutrina de Convênio, seção 124, 128 e 132. Ele aprendeu que não só a salvação individual é oferecida aos espíritos que aguardam a ressurreição, mas que eles também podem ser unidos no céu, como marido e mulher, ser selados seus respectivos pais e mães de todas as gerações passadas, assim como seus filhos de todas as gerações seguintes, podem ser selados a eles. O Senhor instruiu o profeta de que esses ritos sagrados só podem ser realizados de maneira adequada, numa casa construída em seu nome, um templo. Ver Doutrinas e Convênio, seção 124, versículos 29 a 36. Uhum. Eu vou pedir meu marido para vocês compreenderem essa questão, gente. Por exemplo, a pessoa está lá no mundo espiritual, ela recebe, né, a mensagem do evangelho lá, mas para que ele possa ser libertado, ele precisa de que alguém aqui faça ordenança. Vou pedir meu marido para compartilhar a experiência do irmão dele e de um conhecido dele que faleceu. Você pode compartilhar com a gente essa experiência? Antes disso, olha só, irmã. Talvez vocês achem, ou devam ter já achado, que eu, a Valéria, ela repassa essa aula para mim, ou essa explicação, né, esse debate nosso, para mim, ou eu tenho acesso. Todas as vezes que eu participei dessas aulas, desses debates, eu nunca vi o que ela estava preparando. Só no momento que eu sento aqui que eu participo. Eu queria perguntar primeiro para ela por que você colocou essa parte de batismo nessa aula, nesse debate. Teve todos os outros debates passados, por que você colocou agora? O que me inspirou foi a experiência do Lucas, né? Lá, quando a mulher perguntou para ele. Mas também porque a minha mãe, ela era da tribo de Manassés. E a minha mãe, ela sempre teve uma ligação muito especial com o mundo espiritual. E meu marido também, que é de Manassés, também sempre teve essa ligação, tanto com o mundo espiritual, quanto com a história da família e o tempo. Então, tá bom, irmãos. Então, antes, quando nós começamos esse debate, o senhor, bem, pelo menos eu tive o sentimento que deveria pegar minha bênção patriarcal. E, para mim, é muito sagrada. E, como diz, a gente só deve compartilhar com pessoas da nossa família. Mas, no momento, vocês também fazem parte dessa minha família, que é a família de Cristo. E tem um trecho aqui que eu vou pedir para que a minha esposa leia para vocês, e aí depois eu compartilharei essa experiência que ela me pediu. Por favor, amor. Qual? Desde o início aqui, aí quando você chegar, eu vou pedir para você parar. Tá bom? Aqui? Não, vai começar por aqui mesmo, desde aqui. Tá. Querido irmão Jonias Ferreira Parente, ponho as minhas mãos em tua cabeça, em nome de Jesus Cristo, pelo poder e autoridade do santo sacerdócio de Melquisedeque, do qual sou portador, e como patriarca da Igreja de Jesus Cristo dos Santos Últimos Dias e da Estaca Brasília, Brasil, Taguatinga, dou tua bênção patriarcal. Continue. Irmão, quando vieste da pré-existência, trouxeste um desígnio em tua vida para que possas proceder de acordo com a vontade do nosso Salvador Jesus Cristo. Pelo grande amor que ele tem por você, ele te deu a oportunidade de conhecer e pertencer ao Evangelho de Jesus Cristo, onde você poderá se preparar para a vida eterna e dar um grande exemplo a teus familiares, testificando sobre a glória de Deus nessa terra.
Tá bom. A tua linhagem pertence a Manassés. Isso. Obrigado, amor. Então, eu tive várias experiências, mas estava até pensando no meu primeiro batismo, que foi dos meus dois irmãos, que quando eu conheci a igreja, eles tinham, os dois já haviam falecido. Mas ela me pediu para contar outra experiência, então eu irei contar a que ela me pediu. Eu estava em casa e o telefone tocou. Era minha mãe dizendo que eu deveria ir lá em casa, que ela precisava falar algo comigo. E aí eu relutei por um certo tempo para ir lá na minha mãe, cheio de compromisso na igreja, trabalho. Até que um dia ela ligou novamente, e nesse dia a minha esposa foi bem enfática comigo. Falou: olha, você tem que ir, eu sinto que é algo que você precisa saber. Então me arrumei e nós fomos para lá para saber o que minha mãe queria. Então, quando eu entrei na quadra, que aqui a gente chama de quadra quando é rua, né, bairro, né? Quando eu entrei na quadra, uma senhora, vizinha nossa lá, que havia visto eu crescer e tudo, conhecida nossa, veio correndo e se ajoelhou no asfalto, se ajoelhou para mim. Aí eu achei aquele estranho e falei, meu nome dela, amor, eu esqueci agora. Dona Dalgisa? Dona Dalgisa, por que a senhora está ajoelhando? E ela dizia, por favor, filho, liberta meu filho, liberta meu filho. Faz o que sua mãe falou, faz o que sua mãe falou. Eu falei, mas Dona Dalgisa, eu nem sei o que é para fazer, levante, vamos para sua casa. E ela em prantos, eu levei ela para casa, tomou um copo d'água, aquela coisa. Quando ela se recompôs, ela falou assim, vá lá que sua mãe vai te explicar tudo direitinho. Quando eu cheguei em casa, aí minha mãe falou assim, menino, o que aconteceu na rua lá, que a Janaína veio, que é a minha irmã caçula, me contar que a Dalzija lá se ajoelhou, eu falei, pois é, mas que é para mim vir falar com a senhora. Aí ela disse assim, estão me ouvindo, irmãos, que deu uma queda aqui? Sim, irmão, estou ouvindo. Ótimo. Então vou continuar. Então, ela disse assim, meu filho, naquele dia que eu te liguei a primeira vez, eu tive um sonho. E nesse momento eu já tinha perdido o meu terceiro irmão, havia falecido. Aí ela disse que esse meu irmão, o nome dele é Joatan, apareceu para ela. E ela, como se fosse tipo uma espectadora no sonho, ela via o meu irmão em um lado, existia um abismo, né, profundo, que ela conseguia ver, que não via o final desse abismo. E nesse lado de cá, onde tinha um mato muito alto, e do outro lado tinha um mato como se fosse um gramado, a coisa mais linda. E aqui era muito feio, ela falou que era muito feio. E meu irmão saiu dentro desse mato, ficou debaixo de um pé, né? Uma árvore, debaixo de uma árvore. E aí ele olhava para minha mãe para cima, no alto, como se ela estivesse olhando para ele como espectador, e ele dizia assim: mãe, eu preciso passar para o outro lado. E o meu apelido carinhoso na família é Nia. Ela falou: fala para o Nia poder me passar para lá. Aí ela dizia para ele: meu filho, você pode passar para lá, para o outro lado. Ele falou: não, mãe, eu não consigo passar sozinho, só o Nia pode me passar para o outro lado. E aí, assim que ele termina essa locução com a minha mãe, sai de trás dele esse rapaz, filho da dona Dalzígia. O que aconteceu com ele? Lá o bairro é um bairro humilde, né? Então, assim, teve uns traficantes lá, confundiram ele com um traficante. O rapaz era trabalhador, honesto, tranquilo, mas ele estava lá num bar conversando com os amigos, passaram esse traficante lá, confundiu ele com o traficante, fuzilaram o rapaz, mataram o rapaz inocentemente, sem um rapaz que tem nada a ver com nada. Bem, e aí ele sai de trás das costas do meu irmão e fala assim, dona Neném, que é o nome carinhoso também, que todo mundo conhece lá nesse bairro, minha mãe. Fala para minha mãe parar de fazer o que ela está fazendo, porque ela está fazendo eu sofrer aqui, e fala para ela conversar com o Joanias, que é o meu nome, né? Joanias, para que ele me leve também para esse lugar, porque eu quero passar para o outro lado lá também, junto com o Joatan. Então, naquele momento, vocês imaginam como eu estava, né?
vendo isso. Minha mãe, na hora que teve esse sonho, ela foi lá na casa da dona Dalzisa falar com ela desse sonho. E a dona Dalzisa, ela é macumbeira, mexia com coisas, com Era, rituais. né? Que depois Era, disso. isso, era. Só que aí, quando ela contou essa coisa que o filho falou, que ela para lá de fazer essas coisas, ela foi lá no fundo, no quintal, e quebrou todas as coisas que ela tinha pro lado de lá. Porque quando ela terminou de falar, ela falou assim: Eu sei que meu filho pediu para você, neném, eu vou fazer agora. E quebrou tudo. E largou essa prática. E aí, quando ela me viu, ela fez essa cena. Então, eu pude levar esses dois, ela autorizou, eu fiz a genealogia dele, levei o nome dele, e pude levar o nome do meu irmão. Então, essa é uma experiência muito sagrada, assim, que nós tivemos com relação ao mundo espiritual, né, irmãos? Irmãos, e só para salientar, quando eu recebi a notícia da morte desse meu irmão, eu estava no templo. Eu havia saído para comprar pão com a Valéria nesse dia, não no dia da morte dele, mas numa segunda-feira, e nós olhamos um para o outro e sentimos desejo de ir ao templo. E fomos para o templo de São Paulo na época, sem saber o que estava acontecendo. Era São Paulo ou era Campinas? Em São Paulo. Em São Paulo. Nós pegamos um ônibus daqueles de sacoleiro e fomos. E quando eu estive já era sábado, e eu estava me perguntando por que eu tinha passado a semana toda em São Paulo com a minha esposa, sendo que eu saí de casa para comprar pão, numa padaria que era mais distante um pouquinho, e saiu nós dois juntos conversando. E aí foi quando ela, na sala celestial, me deu a notícia do falecimento desse meu irmão. Então, irmãos, eu sei, e o Senhor sabe que eu sei, que o mundo espiritual, ele é real. As ordenanças do templo, elas são reais. Não peço aqui que todos tenham a mesma compreensão que eu sei que é dado a cada um dom, um talento. Mas, irmãos, eu posso garantir para vocês que no último dia, aqueles que ainda sentem alguma dúvida sobre as ordenanças do templo, sobre o trabalho vicário, sobre a redenção que ele causa, que possam me cobrar no último dia isso. Porque eu sei que não vão me cobrar. Eu sei que as ordenanças do templo são ordenanças salvadoras. E preste esse testemunho em nome sagrado de Jesus Cristo. Amém. 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 Aí, irmãos, aqui eu estou lembrando, né, sobre o Family Station, que nós possamos dedicar um tempo a esse trabalho, fazendo, né, a ligação de nós com os nossos antepassados. Muitos deles estão lá há muito tempo esperando. Nós temos a bênção de ter lá no nosso grupo, né, Roda de Conversa, vários missionários do Family Station. E um deles é a Cícia de Jesus, a irmã Gildete, né? E aí eu convidei ela para ela falar um pouquinho desse trabalho maravilhoso que ela tem feito e de um trabalho que ela tem feito da história da família do marido dela. Irmã Gildete, a senhora está aí? Estou sim. Pode falar, irmã Gildete. Obrigada, com licença. Pronto. O que eu posso dizer que o amor meu cresceu por essa obra foi porque todo mundo começa pelo livro de Mórmon, perguntando se é verdadeiro. Como eu era autossugestiva, desisti disso. Então, eu fiz outra pergunta. Orei, ajoelhei e pedi a Deus para saber se a ordenança era dele, esse batismo era dele, e na mesma pergunta, se meus parentes queriam esse batismo. Então, o que eu vi à noite, quando sonhei, foi eu arrumando um salão imenso e tinha até um balcão de madeira arredondado, largo, e uma infinidade de fichas que eu estava preenchendo, que ia preencher. Então, eu ia lá fora, assim, na porta, e vi quando uma multidão enorme vinham ao meu encontro com passos largos, parecia uma marcha. Era mais homens do que mulheres. Realmente, a família de minha mãe é mais homem do que mulher.
Então, eles no a passo largo me encheram e pediam a ficha e eu preenchi, acordei e ainda tinha gente sem ser, como é que eu quero Registrado. dizer? Sem preencher a ficha. Depois eu estive num templo, sonhei num templo, eu entregava um cartãozinho e na saída eles colocavam uma pétala de flor na minha mão. Pronto, essa foi as experiências. E então eu vi acontecer muitas coisas enquanto eu comecei essa pesquisa. Então, eu teve esse livro, eu fiz para meu esposo. É recente o nosso casamento, tem 2 anos. Então, ninguém imagina assim que uma pessoa com 68 anos ainda vai casar, não é? Não estava aqui nas minhas cogitações, não. Então, esse noivo, esse que agora é esposo, eu preparei ele para levar ao templo. Eu fiz a árvore dele, mas não tinha nada a ver com isso. E não, assim, eu olhava assim para aquele membro, mas não sentia assim a menor simpatia. Por quê? Porque ele tinha um bigode. E eu morria de medo do homem com bigode. Tá dando. Aí vai indo, né? Então, eu estava aqui sentada, olhando umas coisas na sala. De repente, eu vi esticar a mão, ele aparecer, colocar em cima, e o bispo de minha ala colocava a mão em cima e dizia: selados para toda a eternidade. Eu tirei da Nossa. mão, logo com esse bispo, mas só era eu que estava na sala. Então, nem mais nem menos, as coisas foram se encaixando mesmo. Então, como eu sou apaixonada pelo assunto e vivo cobrando ou sugerindo a todo mundo, mostrando esse Doutrina e Convênio 128, justamente no 24, na metade, que diz que nós, portanto, como igreja, como povo e como santos dos últimos dias, façamos ao Senhor uma oferta em retidão, apresentando em seu templo santo. Aí eu vi que tinha tudo a ver. Quando estiver terminado um livro contendo os registros de nossos mortos, que seja digna de toda aceitação. Aí eu digo, bem, isso ele não vai poder fazer. Aí vi a bênção patriarcal dele que eu lutei para ele tirar. Como hoje eu expliquei para ele que passou a ser uma escritura, então tem que ser lida todo dia, e que é de um completa o outro. Justamente na minha não tem nada a ver com casamento. Na dele fala casamento 4 vezes comigo. Ele, sinceramente, isso foi para você, meu filho, não foi para mim, não. Aí eu vi que tinha uma obrigação para mim. Aqui dizia assim, só vou dizer a frase, não vou passar a bênção para vocês, não. O Senhor te concedeu uma adjuntora para que, juntamente contigo, possam se preparar para o teu encontro com Deus. Eu digo, eita, essa obrigação é minha, de manter essa parte espiritual dele, que ele tem pouco tempo de igreja, eu tenho um pouco mais, mas não é muito, também entrei na igreja depois de 60, 61, ou foi 62, por aí. Levada pelo meu filho. Só tem nós dois da família que é da igreja. Agora ele tem a esposa que é da igreja e eu tenho mais um membro da igreja também casado comigo. Irmã Ele não poderia Judete, ficar. Então vamos lá. Diga, eu vou falar do livro agora. aí Então, a senhora fez a capa, esse é o emblema, da família? da dele é emblema. Aí essa parte aqui, oferecimento póstumo, a senhora Para os fez de avós quem? dele, falecidos. Aí eu cheguei na casa da mãe dele, que eu só fui lá uma única vez. Então, eu peguei o que eu pude. Era para voltar, mas com a pandemia não foi possível. Aí eu disse, quem são esses? Aí ela disse, meus avós, meus pais. Aí, ótimo. Cliquei no celular, fotografei eles. Aí coloquei aí. Uhum. Daqui a pouco eu comecei a roubar fotos da família, onde eu via, quem é essa? Fulana. Aí eu fotografava e trazia. Aí fui juntando. Então, Aqui eu estava vendo que a senhora fala um pouco lá da cidade, é? fala assim. Aí então eu botei agradecimentos, botei essas coisas todas.
Aí passei a falar da história deles, porque eles moravam numa cidade histórica e que foi invadida, a chefe passou esse espaço com outras cidades para fazer o Lago de Sobradinho. Para eles, houve um sofrimento, por isso que eu coloquei uma página, sofrimento e dor. Dois sofrimentos aqui, né? Achei muito legal essa galeria de fotos, irmã Judete. Aí, quem eu fui conseguindo, aí eu fui tirando as fotografias e fiz uma galeria. Ou seja, 4 páginas. Na segunda página que eu não coloquei, onde eu estou com Jonas. Aqui eu peguei, como eu não consegui todos, aqui eu coloquei o número, o nome da pessoa, a data que nasceu, a data do casamento, a data que faleceu, uma referência. Por quê? Por exemplo, tem 3 Maria Esther, não sei de que, de Santos. Aí então eu teria que colocar, é filha de fulano, é neto, é primo, é isso. Muito organizado, irmã Judete, muito lindo mesmo o trabalho que a senhora está realizando aí. Aí eu digo, agora eu cumpri este meu mandamento ali, cumpri o do profeta, que pediu que trabalhasse na história da família, e o da coligação também. Aí eu juntei todos uma só. Irmãs, a irmã Judete, ela está lá no nosso grupo de roda de conversa. Ela é uma missionária do Family Station, tá? E vocês, quem quiser depois, assim, pedir umas dicas para ela aí, ela tem muitas dicas. Mira não está ouvindo? Eu acho que é porque lá está chovendo muito. Tá chovendo. Depois eu entro em contato, eu vou querer, que agora que eu estou começando a indexar. É isso aí, que bom. E aí, irmãos, olha só, a história da família é para todos. Então, número 1, entrevistar os membros da família e compartilhar histórias online. Tirar e compartilhar foto, que é Mas o que a só uma irmã... dica com relação à entrevista. Quando você for falar de uma pessoa, de um parente que não entende muito bem esse trabalho vicário, não é bom comentar. O primeiro contato é dizer que está fazendo uma árvore genealógica. Pesquisa de família, né? Uma árvore genealógica que você realmente está fazendo. Você não está o que eu faço. Você tem que omitir determinadas informações, porque às vezes a pessoa não vai entender e vai até achar aquilo estranho, não vai querer mais dar nenhuma informação. Então, ao abordar a entrevista, os entrevistadores, que você saber que não é da nossa religião, não comente sobre os trabalhos vicários. Só fala que você está fazendo a obra genealógica. Aí, se caso precisar da autorização do parente mais próximo, aí você vai ter que depois explicar sobre isso para ele. E aí, gente, você pode imprimir o seu gráfico e compartilhar com a sua família, preparar esses nomes para levar ao templo, né? Preencher os registros no Family Station, fazer indexação, né? Começar um blog, né, sobre o estudo, sobre a sua história da família, fazer uso da mídia social. Então, aí tem várias ideias. Conheça-os, conheça a si mesmo. Sua vida está em gestação há muitas gerações. Descubra onde a sua história começou. O amor também está no centro do nosso trabalho de templo e história da família para coligar Israel no outro lado do véu. Quem falou isso foi o presidente Russell M. Nelson, né? O Senhor selecionou um pequeno número de espíritos escolhidos para virem à Terra nos últimos dias, para organizarem o reino de Deus na Terra, para o construir e para defendê-lo. E você também é um escolhido ou uma escolhida. Aqui, irmãos, para a gente se preparar, né? Todos nós um dia vamos passar pela morte, e como é que vai ser o nosso recebimento lá do outro lado? O mais importante é o que é duradouro, é a nossa família, e ela é para a eternidade. Então, a tribo de Manassés nos traz esses sentimentos, né? Eu falei para vocês, minha mãe é de Manassés, meu esposo é de Manassés, e eles sempre estão muito ligados a essa obra vicária. Espero que vocês tenham gostado da nossa roda de conversa de hoje, tá bom? E parabéns o pessoal de Manassés aí. Palmas para nós.
certo. Isso mesmo. Espero que vocês tenham gostado, tenham aprendido um pouco sobre a história da família.